Minha escola. Será que é possível aprender tabuada com uma bexiga? Os alunos do Maria Martins vão nos ensinar essa lição. Os alunos da escola Maria Martins e Lourenço de Votuporanga possuem aulas de matemática bem diferentes das habituais. O objetivo dessas aulas é exercitar e ampliar as capacidades de memorização do cérebro. Com isso, os alunos conseguem aumentar a capacidade cognitiva, desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver o gosto pela aprendizagem, aprender mais rápido, contribuindo para o desempenho escolar e interagir e melhorar o relacionamento interpessoal. Uma das atividades consiste em não deixar uma bexiga cair enquanto falam a tabuada do 4, por exemplo. Estas atividades desafiam o cérebro, pois exigem um alto grau de concentração em vista de serem feitas duas atividades ao mesmo tempo, escutar a si e o colega e fazer a brincadeira. Desta forma, é potencializada a capacidade de aprendizagem do cérebro, pois ao fazer uma atividade física junto com o ato de memorizar, o cérebro oxigena mais, não entra no estado de dormência, busca a ativação de novas sinapses e amplia a busca por soluções de novos desafios. Gabriel, o que você está achando dessas aulas? Muito legal, porque nós aprendemos muito sobre tabuada e adverte também. Você acha tabuada difícil ou não? Mais ou menos. Você é craque na tabuada? Mais ou menos. Do 5 para baixo eu sei. Ok, vamos ver se você é bom. Quanto que é 2 vezes 7? 14. 3 vezes 3? 9. 4 vezes 3? 12. Então você já está ficando craque na tabuada mesmo? Sim. Tá, e no ano passado você já sabia tabuada? Sabia mais ou menos. E esse ano deu para aprender um pouco mais? Deu. Essas novas técnicas estão te auxiliando a entender melhor a tabuada? Sim, então. E além disso, vocês utilizam também o feijãozinho, não é isso? O feijão e o milho. Como é que funciona isso? Conta pra mim. Por exemplo, nessa conta, a gente tinha que dividir, né? Fazer, por exemplo, 4, né? Pegar 4 feijãozinhos e fazer os grupos de 4. Aqui a gente fez um grupo. E na unidade a gente usa para fazer 8. Então a gente separa 2 grupos. E é mais fácil fazer com feijão as contas? Sim. Por quê? Porque fica mais fácil da gente pensar, lembrar. Deixa eu ver se você tá craque na tabuada. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5? 3 vezes 5, 15. E qual que é a tabuada mais fácil? Do 2, do 3 e do 5. Qual que é mais difícil para você? 9. Professor, por que a matemática é vista como a vilã aqui na escola? A matemática é vista como uma vilã não só na escola, Leandro, mas em todos os lugares, por um fator. Porque muitas vezes se vê a matemática como sendo um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, imagina-se que matemática é simplesmente aquelas coisas chatas de montar conta, de repente ter que decorar alguma coisa. E na verdade não é bem assim. É o que a gente tenta mostrar para as crianças, né? Que a matemática ela pode ser um bicho de 7 cabeças, mas que quando a gente aprende ela da maneira certa, ela se torna um gatinho, por assim se dizer. Como surgiu a ideia de utilizar bexigas, feijão, milhos e jogos nas aulas de matemática? Bem, em vários cursos que a própria Secretaria da Educação tinha nos dado, nós foi sugerido que a gente tentasse usar e abusar de materiais concretos e diversificados para ajudá-los na aprendizagem. Mas além disso também, no final do ano passado, eu participei de um seminário patrocinado pelas Testemunhas de Jeová, que justamente trouxe algumas ideias interessantes a respeito de algumas técnicas inovadoras que potencializavam na aprendizagem. E eu comecei a pensar assim, como usar isso em matemática, porque afinal de contas, uma das grandes dificuldades que a gente tem é criar um interesse neles para que eles possam se envolver com aquilo que estamos fazendo e aí conseguirem aprender. Por isso, então, nós, vamos dizer assim, acomodamos, né? Tentamos tornar ela mais atraente para o ensino de matemática e conseguir, assim, ajudá-los a que eles também se envolvessem e aprendessem brincando. E qual a importância da família neste processo? É muito importante. O papel da escola é apenas o início de uma construção. Eu costumo dizer que seja apenas o alicerce, mas todo o restante da construção, ele precisa ser feito com o auxílio dos pais. Por exemplo, tem muitas atividades que eu posso fazer aqui dentro da sala de aula, mas que não dá para ter uma continuidade só dentro da sala de aula, porque é muito pouco tempo. É necessário que eles também em casa apoiem e ampliem esse tempo
potencializando a aprendizagem deles também. O que a gente observa muitas vezes, que a criança ela até desiste de aprender e estudar tabuada, entre outras coisas, é pelo fato de que ela não consegue enxergar nisso uma função social. Para que aprender? Para que estudar? Se os pais em casa começassem a ajudá-los a entender e a perceber de que eles, ao estarem estudando a tabuada, eles vão usar para a vida deles, ficaria mais fácil. Um exemplo, se ele estudar a tabuada e o pai, quando for lá na padaria, ao invés dele perguntar quanto custa e fazer a conta para o filho, pedisse para que o filho fizesse, talvez ele perceberia que aquilo que ele estudou na escola, a tabuada do 2, a do 3 ou a do 4, serve para ele mentalizar e rapidamente conseguir saber quanto é que ele vai gastar e pagar naquele pão que ele acabou de comprar. E qual a maior dificuldade encontrada nas aulas de matemática? Uma das grandes e maiores dificuldades é justamente você conseguir esse envolvimento deles. Eu observo que muitos deles, ainda não conseguem entender alguns conceitos. Sem entender conceito, a mecânica ela se torna mais difícil. Por quê? Porque eu posso até passar na lousa, de repente, a maneira certa de fazer a conta. Mas quando eles se deparar com situações, problemas, como você viu hoje aqui, eles não vão saber interpretar. E aí eles não saberão qual é a conta que eles irão fazer. Com os conceitos fica mais fácil. Ele conseguirá não só fazer e mecanizar aquilo que ele quer fazer, realizando as operações e resolvendo, mas ao mesmo tempo ele vai conseguir interpretar. E ele sempre vai conseguir uma saída, seja com o uso de desenhos ou seja o uso de algoritmos usuais, como as contas de matemática nos apresentam. E você, professor, como você aprendeu a tabuada? Olha, no meu tempo, que não faz tanto tempo assim, nós aprendemos tabuada da maneira mais tradicional possível, que era uma professora nos cobrando a decorar e nos colocando de castigo caso não fizéssemos. Mas é algo interessante assim, serviu para aquela época. E eu acho que também, de uma certa forma, algumas daquelas ideias também servem para hoje. Mas pensar matemática só com aquelas ideias que tínhamos, hoje não tem nenhuma função e ao invés de ajudar os alunos a gostarem de matemática, vão fazer com que eles odeiem cada vez mais e até nem queiram aprender, assim como você citou. Neuróbica, a aeróbica dos neurônios. Este projeto é realizado nas aulas de matemática do professor Milton, na Escola Maria Martins. A escola fica localizada na Travessa Arcanjo Joaquim de Souza, 3200, no Pouso Bom, Votuporanga, São Paulo. O telefone para mais informações é o 17 3422 3686.